Olá, esse é um estudo de células, né? Mais um, graças a Deus, que seja para o seu e para o meu crescimento. Amém? O tema de hoje é o verdadeiro cristianismo. O nosso texto para o estudo está lá em Marcos, capítulo 3, do 1 ao 6. Diz assim: Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-los, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: Venha e fique diante de todos. E em seguida voltou-se para os críticos e perguntou: O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Vamos para a introdução do nosso estudo, que diz assim: Quando decidimos anunciar o Evangelho, muitas vezes enfrentamos a resistência de pessoas que são avessas à religião. Isso acontece, em algumas ocasiões, porque alguns já passaram por experiências frustrantes com a religião. Alguns se sentiram decepcionados ou se frustraram com os rituais, as regras, o formalismo, a repetição. Alguns acham a religião chata. Outras vezes, a resistência ocorre por não sabermos apresentar a nossa fé como ela deve ser. Um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Embora declaramos que não somos religiosos, em certa medida acabamos sendo. Afinal, o que é o verdadeiro cristianismo? A passagem de Marcos 3, 1 ao 6 traz luz sobre essa questão. Ali vemos o contraste entre a expectativa da religião e o que Jesus veio de fato fazer. De um lado, havia um homem necessitado de ajuda, e do outro, a religião, que não podia oferecer ajuda, apenas estava ali inclinado a ajudar. Hoje nós vamos saber, né, como devemos fazer, como devemos nos portar, e se somos religiosos ou se somos realmente verdadeiro cristão. O primeiro parágrafo diz assim: o verdadeiro cristianismo envolve uma questão para levantar-se. Está lá em Marcos 3:3. Certamente havia um clima de expectativa naquele ambiente. Jesus sempre despertava o conflito entre os sinceros e os religiosos. A questão ali era um tipo de armadilha que normalmente preparavam para Jesus. Neste caso, havia de ver se ele curaria no sábado. Para qualquer pessoa de bom senso, curar e fazer o bem viria antes de qualquer regra, mas para aqueles que estão presos à religião, as regras são mais importantes. Sabendo disso, era um desafio para aquele homem com a mão atrofiada colocar-se em posição de evidência e tornar-se o centro de um conflito. A mensagem que Jesus estava passando era: você realmente quer ser ajudado? Então, precisa dar passos em direção à ajuda, ainda que isso envolva enfrentar resistência. É muito importante. Quando queremos ser ajudados por Deus, quem tem que dar o primeiro passo é sempre nós, né? Nós somos sempre convidados a dar o primeiro passo por Deus. E aí recebemos ajuda. E nesse primeiro passo que nós damos, né, nós mostramos quem somos, se somos religiosos ou se somos verdadeiros cristãos. Aqui tem algumas perguntas, né? Quando você tomou a decisão de seguir Jesus, houve resistência? Se sua família não era cristã, qual foi a atitude deles diante da sua decisão? E outras pessoas do seu relacionamento, amigos, pessoas, ambiente de trabalho, etc. Essa é a pergunta 1. A 2. Essa resistência chegaram a enfraquecer sua convicção? Ou você sempre foi firme em declarar que não voltará atrás em sua decisão? A terceira. Como está essa questão hoje? Você ainda tem enfrentado a rejeição, crítica e até mesmo desprezo por ser um cristão?
E a 4. Como você reage quando é confrontado ou ridicularizado por sua fé? Amém? O 2. O verdadeiro cristianismo envolve salvar vidas. Marcos 3:4. É curioso que Jesus, que se declara manso e humilde de coração, Mateus 11:25, constantemente contrariava a expectativa dos religiosos. Muitas vezes nós o vemos curando no sábado. Antes de realizar o milagre, Jesus pergunta o que era permitido fazer no sábado: o bem ou o mal, salvar ou matar. Na verdade, o mestre estava usando sabedoria divina. Se os religiosos recriminassem Jesus por curar, estariam privando o homem de receber o bem. E assim estava dizendo que Jesus deveria fazer o mal. Da mesma forma, estariam dizendo que para cumprir as regras era melhor matar do que salvar. Jesus desconstruiu o discurso dos religiosos na prática. Por isso, os religiosos permaneceram em silêncio. Não sabia o que responder. E é muito importante, né, sempre estar buscando sabedoria do alto. Às vezes nós somos confrontados, né, por sermos cristãos e não sabemos como responder. E aqui Jesus Cristo ele estava sendo confrontado porque eles queriam matar ele. Mas ele, para confrontar a religião, fez uma pergunta básica: o que é melhor? Salvar ou matar? Fazer o bem ou fazer o mal? Com isso calou aqueles. Tem aqui algumas perguntas, né? Você já foi preso por esse tipo escravizador de religiosidade em que as regras são mais importantes? Não estamos aqui para atacar a religião A ou B, mas para mostrar que as regras e normas podem mesmo escravizar. 2. Você foi criticado por viver uma vida livre de regras? E a 3. Você acha que os riscos da religiosidade, viver preso às normas e regras, pode ocorrer mesmo em um ambiente cristão? Responda aqui. O próximo parágrafo diz assim: o verdadeiro cristianismo envolve entristecer-se pelo engano. Marcos 3:5. O texto mostra que Jesus se irou e ficou profundamente entristecido. Por quê? Ele observou mais uma vez que para a religião a regra era mais importante do que fazer o bem. Estavam com o coração endurecido e isso deixou Jesus irado. Ele se entristeceu porque as pessoas estavam mais ocupadas em julgar do que, do que ajudar aquele homem que não tinha com que sobreviver. O verdadeiro cristianismo envolve entristecer-se pelo engano. Se quando você é confrontado, ou quando você vê alguma coisa errada, se você não se entristece, você não é um verdadeiro cristão. Porque o cristianismo envolve isso. Qualquer coisa errada te entristece. Qualquer coisa que vai fazer mal a alguém, isso deve te entristecer. Não importa se a pessoa é cristão ou não. Você não pode deixar que as pessoas maltratem as outras. Nós não podemos deixar. Nós temos que interceder por elas. Sem precisar de oração, orar. Precisar de cura, fazer oração por cura. Esse é o nosso trabalho aqui como cristão. É sempre fazer o bem. Não importa quem. Tem aqui algumas perguntas. Qual tem sido a nossa atitude quando vemos uma pessoa legalista? Se apenas nos iramos com ela, talvez estejamos trilhando um caminho religioso também. Se apenas nós iramos com ela, talvez estejamos trilhando um caminho religioso também. Será que somos capazes de entristecer por aqueles que ainda estão presos no engano? Se não formos capazes de lamentar por essas pessoas, nunca conseguiremos trazê-los para a liberdade que há em Cristo. Que é o último parágrafo. O verdadeiro cristianismo envolve restaurar pessoas. Marcos 3:5. Jesus não apenas argumenta com as pessoas que ali estão, fazendo aquelas perguntas que as incomodaram. Ele age de fato. Ele pede ao homem que
Estenda a mão. Uma vez mais, como vimos no início, se queremos ajuda, é necessário darmos os passos em direção à ajuda que necessitamos. Aquele homem precisou mostrar a sua mão adoecida, o que era algo constrangedor, expor a ferida. Aquela mão atrofiada pode também significar uma perda ou algo vergonhoso, uma dor emocional, enfim, qualquer necessidade de ajuda que tenhamos. Jesus, tendo calado seus opositores religiosos, proclama a cura àquele homem. Assim devemos agir quando somos livres das amarras religiosas. Devemos anunciar o Evangelho e demonstrá-lo com poder. Temos que ir além das palavras. Precisamos ajudar as pessoas de maneiras práticas. O Evangelho exige uma ação da nossa parte. Jesus Cristo é o nosso exemplo vivo. Ele sempre foi além, né? Ele sempre, quando ele foi questionado, confrontado, ele sempre deu as respostas certas. Sempre fez as coisas certas. E sempre precisamos de Jesus Cristo. Nós temos que fazer nós primeiro a primeira parte. Aquele homem, ele tem que fazer duas coisas. Primeiro, se expor, que era ir ali para o meio, na frente de todo mundo. E depois expor a sua ferida. As pessoas sabiam como que ele estava doente, que não podia, que estava com a mão mirrada. Mas só que mesmo assim, as pessoas, quando vê a ferida, elas sentem nojo. E ele teve que se expor, né? E para ele ser curado. E ele foi curado por isso, porque expôs e foi ali na frente. Temos aqui duas perguntas também sobre esse texto, né? Esse tópico. A primeira é: você tem anunciado o evangelho a pessoas que conhecem? Você apenas traz uma pregação da verdade ou oferece ajuda prática? O que nós estamos fazendo, né? Sobre essas duas perguntas. Nós estamos evangelizando? E se nós evangelizamos ou pregamos, nós só pregamos, oferece alguma ajuda prática. Temos que sempre fazer algo para Jesus. Amém? Eu quero fazer uma oração por vocês. Senhor, eu te agradeço, Senhor Deus amado, por esse estudo. Te agradeço por aqueles que vão ouvir essa semana ainda, por aqueles que vão chegar, Senhor Deus amado, e também vão ouvir. Deus, se tiver alguém, Senhor Deus amado, que precisa conhecer o seu evangelho, Senhor, saber quem é o Senhor, eu oro por isso, Papai do céu. Deus, que haja, Senhor amado, cura, Senhor amado, em nosso meio, que haja, Senhor, libertação, que haja, Senhor amado, salvação de almas, Pai. Que nós vamos, Senhor amado, caminhamos e buscamos almas para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Nos abençoe, Pai, hoje e sempre. É o meu pedido. Amém. Amém. E até o próximo estudo. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus.